Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais uma edição do Primeiras Notícias. E começamos informando a você que está tentando se recolocar no mercado de trabalho que o Pátio de Cubatão está com 13 vagas abertas para essa sexta-feira. Confira comigo aqui no telão. Uma vaga para soldador, uma vaga para encarregado de elétrica, 6 vagas para caldeireiro, uma vaga para auxiliar de manutenção, 2 para funileiro traçador e 2 vagas para funileiro montador. Então, lembrando a você que se você tem interesse em concorrer a alguma dessas vagas, você precisa enviar o seu currículo por e-mail com o número do PIS e CPF para Pátio Cubatão Emprego, tudo junto, @gmail.com até o meio-dia dessa sexta-feira. Nós vamos conferir agora as capas dos principais jornais do nosso estado e da nossa região. Começamos com Folha de São Paulo. Apoio da defesa ao voto impresso eleva a tensão entre poderes. Políticos veem na declaração de Braga Neto sobre a eleição tentativa de influenciar temas que não competem à pasta. O estado de São Paulo também traz o mesmo assunto em sua capa. Autoridades reagem à ameaça de Braga Neto contra eleições. O ministro da Defesa voltou a falar ontem sobre voto impresso em evento e pediu maior transparência e legitimidade. Diário do Litoral. Mourão garante a eleição. Não somos República de Banana. Vice-presidente diz que haverá pleito em 2022, mesmo sem a implementação do voto impresso, bandeira bolsonarista. Por fim, trazemos aqui o destaque do jornal A Tribuna. Convênio libera 40 milhões para Prainha. A área, que pertence ao governo federal, é classificada como de expansão portuária. Lembrando que esses 40 milhões serão utilizados na construção de 649 unidades habitacionais da Vila Edna, no Guarujá. E Cubatão tem avançado no cronograma de vacinação contra a Covid-19. Nessa sexta-feira, o município começou a vacinar pessoas a partir dos 27 anos de idade. A Elisângela Bezerra nos traz os detalhes. Nesta sexta-feira, a campanha de imunização contra a Covid-19 começa a vacinar pessoas com idade a partir dos 27 anos. Hoje foi a vez dos adultos com 28 anos tomarem a primeira dose. Amanhã a gente baixa para 27 anos para cima, mas independe das pessoas que ainda idosos, que ainda não tomaram, pode vir tomar. Então, assim, a gente só abre a faixa etária, a gente não fecha aquela faixa que às vezes perdeu a data. A vacina pode ser tomada de segunda a sexta-feira em uma das unidades básicas de saúde ou no Centro Esportivo Pita, onde o atendimento também acontece aos sábados. O horário aqui no Pita é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 15 horas. E a gente tem atendido também aos sábados, das 9 às 15. Vale ressaltar que a eficácia das vacinas que são aplicadas em 2 doses só é válida quando tomada todas as doses. A imunidade ela só fica garantida com o esquema completo, que é de 2 doses. Morador do bairro Pilões, Marcelo não via a hora da sua faixa etária começar a ser imunizada. Doido para tomar essa vacina logo. Segurança para todos, né? Dentro de casa e da família também, né? Já Emerson Justino, após tomar a primeira dose, espera que a situação melhore para todos. De melhorar aí a situação, né? Que nós estamos passando aí na sociedade, né? E após tomar a segunda dose, Dona Marilei, que tem 64 anos de idade, é só alegria. Muito feliz, né? Porque agora está tudo certinho, a gente pode já se reunir um pouquinho mais, né? E aí, tocar a vida para frente. A moradora da Vila Nova lembra que mesmo imunizada, os cuidados devem permanecer. Máscara, higiene e os outros cuidados que precisam, né? Se vacinar, se cuidar, porque a saúde é importante, né? Além da vacinação contra a Covid-19, os postos de saúde também estão com a campanha de imunização contra a gripe. Vale lembrar também, não só de Covid, mas a vacinação contra a gripe está acontecendo e é importante que ela está aberta para a população toda, né? Então, desde os bebês de 6 meses de vida até os mais idosos, é só procurar qualquer posto de saúde. E por falar em vacina, vamos conferir os números da pandemia aqui em nossa cidade. Acompanhe comigo aqui no telão o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Prefeitura de Cubatão. Até o momento, 14.744 casos estão confirmados para a Covid-19. Lembrando que esse é um número que vem sendo contabilizado desde o início da pandemia.
236 pessoas estão em isolamento por estarem com suspeita de Covid, estão recebendo o acompanhamento da vigilância epidemiológica. 16.448 casos foram descartados aqui no município após o resultado dos testes da Covid. 5 óbitos estão em investigação. 48 óbitos foram descartados também após o resultado dos testes. Infelizmente, até o momento, 488 pessoas morreram em nossa cidade por complicações da Covid-19. Outras 14.154 já se recuperaram da doença, receberam alta hospitalar ou alta do isolamento social. No Hospital de Cubatão estão internadas 6 pessoas na UTI Covid. Esse número corresponde a 33,33% da taxa de ocupação diária. Já a taxa de ocupação média semanal é de 43,65%. Vamos ver também como está avançando a vacinação aqui em nossa cidade. Olha só, até o momento foram aplicadas 76.804 doses, sendo que dessas, 58.364 foram primeira dose, 15.190 segunda dose e 3.250 pessoas já se vacinaram aqui em nossa cidade com a vacina de dose única. Lembrando então que 46,80% da população cubatense já se vacinou com essa vacina de dose única ou com a primeira dose. E lembrando que a segunda dose da vacina só está sendo oferecida no Centro Esportivo Pita, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. E o CRAS do Conjunto Rubens Lara passará a se chamar Centro de Referência de Assistência Social Pastor Josias de Almeida Silva. A homenagem se deu por meio de um projeto de lei do vereador Wilson Pio, que foi aprovado por unanimidade na última sessão. O projeto de lei 21/2021 foi apresentado pelo vereador Wilson Pio e foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Cubatão, denomina Pastor Josias de Almeida Silva o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, lá do Rubens Lara. Pastor Josias foi presidente da Assembleia de Deus do Ministério de Cubatão durante 44 anos. Ele exerceu ainda a presidência da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O vereador Wilson Pio falou sobre o pastor Josias de Almeida Silva na 17ª sessão da Câmara de Vereadores de Cubatão. Porque eu nunca imaginei que um dia como esse chegaria eu poder homenagear o pastor Josias de Almeida Silva nessa oportunidade. Aqui eu deixo a minha palavra de agradecimento ao pastor, ao prefeito Ademário de Oliveira, numa conversa quando eu tive com ele para tratar desse assunto. Ele falou: Pio, não existe nome melhor no momento para que pudesse ser dado ao CRAS ali do Rubens Lara. Agradecer todo o parlamento aqui pela votação aqui, né, desse projeto aqui. A palavra aqui é de gratidão, simplesmente isso, simplesmente a Deus e a todos vocês. O legado do pastor Josias ficou para seu filho, o pastor Carlos Roberto Silva, que é atual presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão, que falou com a TV Câmara. Pastor Josias teve o privilégio de ser o construtor, de ser na sua gestão que foi feito esse nosso atual templo. Nós estamos aqui na rua Assembleia de Deus 251, no local onde nós estamos, desde 1960. Tivemos aqui 2 templos. O primeiro, que se tornou pequeno, obsoleto, e o segundo, que é esse aqui, já foi construído na gestão do pastor Josias, e já são poucos os remanescentes dessa época. Eu estava aqui, participei, mas estamos na faixa aí dos 55, 60 anos, né? Os da idade do meu pai, que era 85, 86 até 90 anos, a maior parte já se foi. Temos aqui uns 3 ou 4, né? Mas o pastor Josias sempre lutou por isso, foi uma pessoa vocacionada, uma pessoa que se dedicou inteiramente. Ele não teve uma outra atividade. Inteiramente. Eu também sou pastor ainda dessa época, que pastor era pastor, você era só pastor, se dedicava integralmente. Isso chama-se sacerdócio. A sua vocação é exclusivamente aquela. Ele foi uma pessoa simples. Num determinado momento, a igreja determinou que deveria construir uma casa que fosse dele, para ele morar. Logicamente, ele partiu, é onde mora hoje a esposa, a viúva, que é a minha mãe, a nossa irmã Maria Elisete, não é? Do ponto de vista de legado, de patrimônio, o que ele deixou foi isso. Agora, o grande legado são as almas, são as conversões, são as pessoas transformadas, e vou um pouco mais além. Isso não é só a Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão.
que praticamente quase que todas as igrejas pentecostais que nós temos aqui em Cubatão, ou saíram daqui, ou a pessoa foi daqui, ou já passou por aqui. Então, esse é um legado. E eu, logicamente, que assumi com muita responsabilidade, com muito carinho. Estamos aqui lutando para dar continuidade e ampliar e fazer agora a nossa parte, né? Já na área social, pastor Josias presidiu o Serviço de Assistência Social das Assembleias de Deus de Cubatão, o SASADEC, que desenvolve um importante trabalho no auxílio a famílias carentes do município. Mas onde entra o social? Você acabou de citar aqui, fazer a lembrança da fundação do SASADEC, que sempre foi uma vocação dessa igreja de Cubatão. Antes mesmo do SASADEC, nós tínhamos aqui núcleos de distribuição de alimentos. E hoje é uma tradição que nós mantemos até hoje. O SASADEC apenas formaliza da legalidade formal para um trabalho que é realizado independente dele existir. Porque é o seguinte, a menor congregação, o ponto de pregação, pelo menos uma vez no mês é determinado onde a pessoa, ao ir à igreja, ele vai levar 1 quilo de alimento não perecível. Algo que as pessoas possam receber, e ali é distribuído para aqueles que não têm. E isso é um princípio bíblico. Na igreja primitiva, o livro de Atos registra que tudo que todos tinham era em comum. As pessoas vendiam suas posses, as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos e ali era dividido para ninguém padecer de qualquer necessidade. Então é um princípio bíblico que mantemos até hoje, nos moldes de hoje, na proporcionalidade do que é hoje, mas isso existe. Isso foi uma coisa que o pastor Josias lutou sempre por isso. Pastor Carlos falou da homenagem recebida e agradeceu ao vereador Wilson Pio e a todos os vereadores da casa pela aprovação do nome do pastor Josias ao CRAS do Rubens Lara. Eu quero agradecer ao vereador Wilson Pio e, na pessoa dele, ao presidente da casa, a todos os vereadores por essa homenagem. Nós sabemos que essa homenagem póstuma é a memória do meu pai, a memória do pastor Josias, não é? Um local que eu julguei muito importante, ou aquele local que está sendo denominado para que tenha o nome do pastor Josias de Almeida Silva. Então, em primeiro lugar, como filho, em nome da nossa família, da minha mãe, Maria Elisete Santos Silva, de todos os meus irmãos, cunhados, netos, de toda a nossa membresia, porque se a memória dele está sendo honrada, é a nossa memória que está sendo honrada. Até os mais recém-nascidos, que talvez não conheceram ele, porque são recém-nascidos, um dia eles vão lembrar que esse aqui foi pastor da Assembleia de Deus de Cubatão, da igreja que eu participo. Então, a minha gratidão, repetindo em nome da nossa família, em meu nome, em nome da diretoria, de todo o ministério e de toda a nossa igreja, ao presidente da casa, aquele que propôs, que é o vereador Nilson Pio, que é pastor nosso aqui no ministério, né? A todos os demais vereadores que votaram, a nossa eterna gratidão. Pastor Josias sendo honrado, todos nós estamos sendo honrados. Meu muito obrigado a todos vocês, inclusive a equipe que está aqui trabalhando. Tá aí, homenagem mais que merecida ao saudoso pastor Josias. Agora são 11h50 e chegamos ao final de uma semana inteira de tempo firme e hoje, pelo visto, não vai ser diferente. Inclusive, as temperaturas começam a subir consideravelmente nesta sexta-feira. Confira a previsão para hoje na nossa previsão do tempo. Após o início de semana com temperaturas baixas, a tendência é de que volte a esquentar na região. Nesta sexta-feira, o dia amanhece com sol entre nuvens aqui em Cubatão. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 25 graus. Os ventos sopram fracos, com possibilidade para rajadas, e a umidade relativa do ar varia entre 51% na mínima e 91% na máxima ao longo do dia. E a nova diretoria do Conselho Municipal de Esportes foi eleita esta semana. O Washington Luiz esteve presente na eleição e nos traz os detalhes. Na sala de reuniões da Prefeitura de Cubatão, foi eleita a nova diretoria do Conselho Municipal de Esportes para o próximo biênio. Estiveram presentes representantes do Poder Executivo que irão fazer parte do Conselho. O prefeito Ademário Oliveira destacou a importância desta eleição.
Hoje foi um evento de suma importância, né, onde nós tivemos a oportunidade de darmos posse aqui para o Conselho, os novos membros do Conselho de Esporte. Hoje encerra aqui o primeiro biênio e entre eles será escolhido o novo presidente para o próximo biênio. Falamos aqui da importância dessa integralização que envolve sociedade civil, que envolve o governo, o parlamento presente também. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma ampla discussão sobre as perspectivas futuras, agora já com a vacina, nós podemos dar os primeiros passos aqui pensando em retomada, né? Obviamente ainda com algumas restrições, mas já de uma maneira mais abrangente. E nesse pensamento, eu não tenho nenhuma dúvida que o próximo Conselho irá contribuir muito. O Conselho fiscaliza, né? O Conselho representa a sociedade civil. Isso é de suma importância, né? Com essa participação, a gente consiga atender todos os anseios e, de fato, o que interessa discutir. Os vereadores Kleber do Cavaco, Alain Matias, Alessandro Oliveira, Guilherme do Salão, Tinho, César da Silva, o vereador Topete e também representantes do vereador Rodrigo Alemão foram dar a sua contribuição para o esporte na cidade. Alessandro Nunes, secretário de Esporte, acredita nesse fortalecimento. É o fortalecimento do esporte na cidade. Acho que a cidade de Cubatão passa por um momento muito esportivo, né, e muito importante para o esporte. É o renascimento do esporte em Cubatão para que a gente possa ter um esporte forte, com modalidades competitivas, com a base principalmente, né, porque nós vamos trabalhar muito essa base a partir do ano que vem. Queremos uma base forte para que no futuro a gente tenha atletas formados na cidade, atletas que vão disputar Jogos Olímpicos, atletas em times de futebol de expressão, ou seja, a gente quer realmente muita gente saindo boa da cidade de Cubatão para que possa despontar no esporte do nosso Brasil. Carlos Alberto Bacalhau ficou na frente da entidade por quase 2 anos e meio e, segundo ele, fez um bom trabalho. Eu acho que, né, na participação desses 2 anos e pouco, aí, acho que quase 2 anos e meio, né, um pouquinho mais da demora aí, então 2 anos e meio, acho que a gente realizou bastante perante a questão do Conselho Municipal de Esporte. O novo presidente eleito, Edilson Pereira, está no esporte há muitos anos e sabe que sua responsabilidade vai aumentar a partir de agora. A responsabilidade aumenta. Estou aí no esporte há alguns anos, desde quando eu sofri meu acidente, né? Eu me envolvi com o esporte porque foi uma alternativa para que eu pudesse me socializar com as pessoas. Então, agora, com esse novo desafio, aumenta muito mais as minhas responsabilidades diante do esporte da nossa cidade. Além de Edilson Pereira, Vanderly Leite foi empossada como vice-presidente, Ingrid da Silva como primeira secretária e Carlos Alberto Bacalhau, o segundo secretário. E ainda falando sobre esportes, Independiente e Santos empatam em 1-1. Com esse resultado, o time da Vila Belmiro está classificado para a outra fase da Copa Sul-Americana. Confira os gols. Pela Copa Sul-Americana na Argentina, o Santos empatou com o Independiente em 1-1 e se classificou para a outra fase da competição. Caio Jorge marca o gol santista. Bate e rebate na área do Peixe, Lucas Gonçalves pega a sobra, fuzila e empata o jogo. Final Independiente 1, Santos também 1. Muito bem, dessa forma encerramos o Primeiras Notícias dessa sexta-feira. Voltamos às 18h15 com mais informações para você no Últimas Notícias. Um ótimo dia para você e até mais.